Esse daqui foi um dos livros mais transformadores que eu já li na minha vida, porque ele me mostrou uma coisa que quase ninguém entende, que às vezes o problema não é que você não tem técnica, que você não tem vontade, que você não tem disposição, é que você tem feridas. Sabe quando você se lamenta porque começa um projeto e não termina? Ou quando você quer dizer não, mas não consegue? Quando é bonzinho demais, depois se arrepende? A maioria acha que precisa aprender a ser mais disciplinada, a ser mais firme, a parar de procrastinar, mas muitas vezes o buraco é mais embaixo. O problema não está no comportamento, está dentro da gente. E é exatamente isso que as 5 feridas emocionais mostra. E hoje eu farei um resumo completo para você dessa obra. Se você está empolgado ou empolgada, deixa um like aí e vamos começar. Mas o que são as feridas emocionais? A autora explica que todos nós passamos nos primeiros anos de vida por 5 possíveis feridas emocionais. Essas feridas são experiências de dor tão profundas que a gente cria uma máscara para se proteger. A máscara é como se fosse um personagem que você veste para sobreviver, mas que com o tempo passa a te dominar. É por isso que muitas vezes você age de forma automática, você repete padrões que te machucam, ou você até se sabota sem perceber. Essas máscaras aparecem no jeito de você falar, de você reagir e até no aspecto físico. Algo que ela descreve com detalhes, e nesse vídeo você inclusive vai ver algumas fotos que eu vou compartilhar aqui com você, e você vai comparar esse aspecto com a sua fisionomia, com o seu corpo, e você vai detectar através disso qual que é a sua ferida. E se você não me conhece, eu me chamo Rafael, eu sou especialista em leitura e aprendizado, e esse vídeo só foi capaz de ser feito porque eu li com método, e você também pode. Para isso, deixa o like nesse vídeo, que assim mais conteúdos meus aparecem para você, e esse conteúdo de hoje equivale a uma sessão de terapia. E você deixando o like, a gente consegue espalhar esse vídeo, esse resumo aqui, para mais pessoas. As 5 feridas e suas máscaras são rejeição, e ela usa a máscara do escapista; abandono, usa-se a máscara do dependente; humilhação, usa-se a máscara do masoquista; traição, usa-se a máscara do controlador; injustiça, usa-se a máscara do rígido. Você pode ter mais de uma ferida, mas geralmente a autora fala que uma é predominante e ela molda o seu comportamento até a vida adulta. Eu vou falar agora sobre cada uma das feridas, e sempre que eu descrever a ferida que você pensa ser a sua, comente aqui para mim, ok? Primeira ferida é da rejeição, e a pessoa que sofre de rejeição, ela vai usar a máscara do escapista. Essa é a primeira ferida a se manifestar. E segundo o livro, pode acontecer antes de você nascer. Por exemplo, sua mãe descobre a gravidez e não queria uma criança agora. Ou ela esperava um bebê de outro sexo. Ou não se sentia pronta. Essa energia da rejeição, ela já é captada. Inclusive tem um livro chamado O Mito do Normal, de um dos maiores especialistas de trauma da atualidade, que ele fala justamente isso, que o trauma muitas vezes começa antes do bebê nascer. A autora explica que a ferida da rejeição vem geralmente de um pai ou mãe do mesmo sexo. Então, se você é homem, costuma vir do pai. Se você é mulher, da mãe. E a máscara do escapista faz a pessoa querer desaparecer. O corpo tende a ser mais encolhido, mais frágil, como se a pessoa quisesse ocupar o mínimo de espaço possível. Veja essa foto aqui. Ela mostra como que é o aspecto físico do escapista. Isso se reflete até no vocabulário. O rejeitado, ele costuma dizer frases como eu queria sumir, eu não valho nada, pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada, e ele tenta ser perfeito para ser aceito. Mas no fundo ele acredita que não tem direito de existir. E o mais curioso é que essa pessoa, ela pode até desenvolver problemas de pele, com uma forma inconsciente de evitar o toque, o contato. Aquela pessoa que se refugia em mundos próprios, pode ser nos estudos, na espiritualidade ou até em vícios, como açúcar, álcool, trabalho em excesso. E o medo principal da ferida da rejeição é o pânico, o medo de desaparecer de verdade, de não ser ninguém, de sumir. E na minha opinião, esse é um dos pontos mais poderosos do livro, porque é muito fácil você julgar alguém como frio, distante, mas às vezes a pessoa só está tentando se proteger de ser rejeitada de novo. E isso muda completamente a forma como você enxerga os outros e, consequentemente, a si mesmo. Agora vamos para a segunda ferida emocional, que é a ferida do abandono. E a máscara dela é a máscara do dependente, ou seja, quem tem essa ferida coloca a máscara do dependente. Enquanto a rejeição é eu nunca quis, o abandono é eu já quis um dia, mas fui deixado para trás. É como se a criança tivesse sentido amor, presença, cuidado,
mas de repente aquilo some e ela não entende o porquê. Então a pessoa que rejeita, ela nunca quis. A pessoa que abandona, ela já quis um dia. Mas devido a outra coisa, ela acaba deixando a criança de lado. A ferida do abandono costuma surgir antes dos 2 anos de idade e pode nascer de situações simples, como por exemplo, a mãe tem outro bebê e tem que dar mais atenção para ele. Ou os pais começam a trabalhar o dia inteiro e a criança passa mais tempo com outra pessoa. Ou a mãe vive doente, o pai é ausente, a criança é obrigada a se virar sozinha ou fica na casa da avó. Para essa criança, o que ela sente é: minha mãe me deixou, meu pai não me quis mais. E o corpo e a mente dela começam a construir uma resposta para essa dor. Então a autora descreve, de forma muito detalhada no livro, o corpo dependente como carente de tônus. É aquele corpo magro, apático, quase sem energia. E tem detalhes curiosos: olhos grandes, tristes, braços compridos, que a pessoa às vezes nem sabe onde colocar, de tão comprido que é o braço. E ela se sente desajeitada, perdida no próprio corpo. E aqui vai uma das partes mais interessantes do livro. A forma física reflete a ferida emocional. Não é coincidência. O corpo mostra o que a alma tenta esconder. Eu comecei a fazer esse exercício com pessoas que eu conheço, até algumas amigas da Fê, alguns amigos meus, familiares. É impressionante como que o jeito mais seguro de você descrever a máscara que a pessoa tem é através do aspecto físico dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode esconder no jeito dela de ser, mas o corpo não, o corpo tá ali. E das 5 máscaras, o dependente é o que mais tem tendência a se fazer de vítima. É aquela pessoa que, quando está sozinha, ela sente que o mundo desaba. Ela precisa do apoio constante dos outros. Ela precisa de validação, ela precisa sentir que alguém está ali por ela. E isso é muito importante de entender, porque se você é gestor, líder, ou até pai e mãe, você saber reconhecer essa ferida muda completamente sua comunicação. Talvez você tenha um funcionário excelente que se faz de vítima, mas você começa a entender que dependendo da situação, aquilo não é drama, é ferida. E o melhor que você pode fazer é acolher e orientar essa pessoa a buscar ajuda. Uma das coisas que eu falo muito aqui no canal é que os livros eles vão te ajudar de várias formas. Não é somente um livro para você ajudar a descrever os seus traumas, mas é um livro que vai ajudar você a se comunicar, vai ajudar você a gerenciar melhor sua vida, seu trabalho. Eu sempre digo que os livros têm um papel essencial, só que tem casos também que a pessoa precisa procurar uma terapia. E é bacana que muitas vezes o livro é o gatilho que faz ela buscar esse passo. Ele conscientiza a pessoa daquele assunto e ela sai daquele livro buscando ajuda. Então comente aqui se você se viu em alguma dessas feridas por enquanto. Já comentando já mais ainda do dependente, na vida adulta, o dependente ele costuma ter medo de ficar sozinho. Ele evita conflito, ele finge que está tudo bem para não ser deixado. No casamento é aquele tipo que prefere acreditar que está tudo bem, mesmo quando claramente não está, porque admitir o problema significa o quê? O risco de ser abandonado. E olha que forte, quando ele ouve a palavra deixar, ele sente como se fosse a própria palavra abandono. Isso ativa a dor nele. Então você tá na casa dessa pessoa e fala, nossa, vou ter que ir embora. Nossa, vai me deixar? Tipo assim, sabe? E a emoção predominante dele é a tristeza. É aquela pessoa que tem um vazio difícil de preencher, que às vezes busca no outro a força que ainda não encontrou em si. E tem um insight pessoal que eu tive aqui, gente, que quando eu li essa parte do livro, me veio à mente o caso do ator Matthew Perry, do Friends, que recentemente tirou a própria vida. Dá pra ver nitidamente que ele carregava a ferida do abandono. Ele até fala isso no livro dele. Um homem que era carente de afeto, tentava preencher o vazio o tempo todo, e infelizmente essa ferida acabou dominando a vida dele, e a autora até comenta que o dependente é o tipo que pode chegar ao suicídio, não porque ele quer morrer, mas porque ele quer ser notado, ele quer ser amado. E quando ele faz isso e não funciona, ele desiste. Ele tenta algumas vezes cometer o suicídio para chamar a atenção, e quando aquilo não dá certo, chega uma hora que ele vai até o final. E tem possíveis doenças e sintomas fisicamente que essa pessoa pode ter, o dependente, que é depressão, enxaqueca, cansaço constante. Mas é importante entender assim que ter esses sintomas não significa que você tenha ferida. Tá? O livro não fala somente uma coisa assim direta e reta. Você tem que observar o aspecto físico, o que você fala, e você juntar, inclusive, com situações da sua infância. É o livro que vai remeter você ao passado. Você vai começar a pensar em coisas que você passou. Então, pode ser que você veja traços em cada uma das feridas, mas é importante você montar esse quebra-cabeça. E me conta até agora qual ferida você acha que é a sua. Rejeição? Abandono? Comenta aqui. Eu quero ver nos comentários qual que é a ferida que mais se repete. Agora vamos para a terceira ferida emocional, que é a ferida da humilhação. E a máscara que a pessoa usa para se proteger dessa dor é a máscara do masoquista. Essa ferida desperta no momento que a criança sente que os pais têm vergonha dela. Pode ser algo simples,
mas que marca profundamente. Por exemplo, quando ela está suja, quando ela faz uma travessura em público e os pais a expõem, zombam ou a repreendem, sabe, na frente dos outros. Sabe aquele tipo de situação em que alguém fala assim, gente, vocês não têm noção, o João fez cocô na calça e todo mundo viu. Ou aquela professora que expõe a criança diante da turma. Esses episódios parecem até inofensivos, mas podem plantar a semente dessa ferida. E a autora explica que, diferente das outras, que geralmente são vividas com um dos pais, a ferida da humilhação é quase sempre vivida com a mãe, que é a figura que representa o cuidado e o acolhimento. Mas também pode ser vivida com o pai, quando ele exerce o papel de controle e cobrança. Quando ele assume o lugar da mãe, sabe? No processo de ensinar, de fazer a criança ser melhor. E quando essa ferida nasce, a criança ela cresce acreditando que ela precisa se punir antes que alguém a puna. É muito louco, né? Ela antecipa o sofrimento. É como se dissesse assim: deixa que eu me castigo, porque assim ninguém vai mais me humilhar, sabe? E o problema é que com o tempo isso vira padrão. A pessoa começa a se sabotar sem perceber. Ela sente prazer inconsciente em sofrer. Por isso que a autora chama de masoquismo emocional. O masoquista é aquele tipo de pessoa que carrega o mundo nas costas, literalmente. Ele sente que ele precisa cuidar de todo mundo, resolver tudo, ajudar todos, e para isso ele esquece completamente de si. E quanto mais peso ele carrega, mais peso ele ganha. O masoquista tem tendência a engordar. E aqui entra algo muito interessante, porque o corpo do masoquista ele tende a ser mais arredondado, pesado, como se refletisse o fardo que ele carrega emocionalmente. Essa pessoa tem facilidade em engordar porque o corpo dela tenta simbolicamente amortecer as dores. E toda vez que ele tenta fazer tudo pelos outros, ele cria obrigações e restrições para si mesmo. É aquele tipo de pessoa que faz tudo para todo mundo, mas não faz nada por ela. Ajuda o filho a pintar o apartamento, mas não encontra tempo para descansar. Deixa a casa impecável para os outros, mas vive exausta, ignorando a própria saúde. E quando é para si, às vezes nem arruma a casa. O masoquista ele tem o hábito de se menosprezar. Ele se vê menor, sabe, do que ele realmente é. Ele tem uma dualidade, até a autora coloca o vocabulário, né? Que o vocabulário dele tem uma dualidade. Ele usa palavras como pequeno, grande, gordo, magro, como se sua mente tivesse sempre dividida em dois extremos. E o medo mais profundo dele, porque cada ferida tem o seu medo principal, é o medo da liberdade. Por incrível que pareça, ele tem medo de ser livre, porque ele acredita que não saberia o que fazer com a própria liberdade. Então ele inconscientemente cria situações para continuar preso. Se ele se sente sufocado dentro de casa, ele arruma 2 ou 3 empregos para fugir. Então ele quer se libertar de uma relação controladora, ele acaba se envolvendo com alguém igual. É o tipo de mulher que se relaciona com homens que a humilham em público, ou homem que escolhe parceiras que o diminui. Tudo para reviver e tentar de novo inconscientemente controlar aquela dor original da infância. E sobre o corpo e as doenças comuns que a autora fala, essa ferida ela se manifesta muito no corpo. Então a autora cita que pessoas com essa ferida têm dores nas costas, ombros, garganta, fígado, tireoide, varizes, diabetes. E é o corpo gritando, né? Eu não aguento mais carregar o que não é meu, porque a pessoa quer resolver tudo, quer resolver a vida dos outros. E eles têm um padrão alimentar curioso. São pessoas que tendem a gostar de alimentos ricos em gordura, como se o corpo pedisse peso para se sentir seguro. Na minha opinião, essa é uma das feridas mais difíceis de identificar, porque o masoquista ele parece forte, ele parece generoso, parece alguém que aguenta tudo, só que por dentro ele está exausto. Aquela pessoa que cuida de todo mundo e ninguém cuida dela. E o mais triste é que ela se convence de que isso é uma virtude. Na verdade, é uma autodestruição, né? Disfarçada de amor. E a cura para essa pessoa começa, segundo a autora, segundo a parte desse capítulo do livro, que quando essa pessoa começa a aprender a se colocar em primeiro lugar, sem culpa. Quando ela entende que dizer não é um ato de amor próprio, sabe? E que o verdadeiro cuidado começa de dentro para fora. Principalmente quando ela entende que não precisa sofrer para ser amada. E é por isso que ler um livro, gente, com método, faz tanta diferença, porque você não apenas lê para entender, você lê para se enxergar. Eu sou capaz agora de ensinar, de mostrar algumas coisas para você sobre esse livro, e você pode fazer isso. Você não tem um canal no YouTube igual o meu, não precisa criar um, mas você pode aprender a ler com foco, absorção, identificar próprios padrões, estudar sobre o assunto, pegar outros livros para ler sobre esse assunto, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu estou agora lendo outros livros da autora.
E é isso que acontece quando você aprende a ler com método. A leitura deixa de ser teoria e vira transformação. Isso aqui é um livro que provavelmente eu vou colocar no Clube do Livro para lermos. É um livro que vai mudar a vida de muita gente. E agora a gente entra numa das feridas mais intensas, que é a ferida da traição. E a máscara que a pessoa veste para se proteger é a máscara do controlador. A lógica é simples, tá? Abre aspas. Se eu controlar tudo, nada vai me surpreender, ninguém vai me ferir de novo. Só que assim, controlar tudo é impossível. E é aí que vem o sofrimento dessa ferida. Essa ferida, segundo a autora, ela começa a surgir quando a criança se sente traída por promessas não cumpridas, por quebras de confiança ou por incoerências de quem ela mais admira. Então, na leitura, a autora fala, por exemplo, que isso frequentemente se associa com a dinâmica do complexo de Édipo. A criança cria um vínculo muito forte com o genitor do sexo oposto, admiração, encanto, desejo de exclusividade, vive, mesmo que de forma simbólica, uma rivalidade com o genitor do mesmo sexo. E quando o genitor do sexo oposto não a prioriza, não cumpre o que prometeu ou desaponta, por exemplo, prometeu que viria me ver e não veio. A criança começa a interpretar isso como traição. E a partir daí surge a crença de, para não ser traído, eu preciso o quê? Controlar. E esse padrão vai ficando mais forte. Então, na fase adulta, a pessoa tenta prever, antecipar, dirigir tudo e todos, parceiro, filhos, equipe, prazo, roteiro, horário, tudo, para que nada saia do script. E ela costuma vir junto com a ferida do abandono, porque a traição ela mexe diretamente com a confiança. E o abandono tem tudo a ver com isso, né? Com presença, com apoio. Então, se eu fui traído, alguém quebrou um acordo comigo. Se eu fui abandonado, alguém não estava lá quando eu mais precisava. E na prática é comum ver as duas feridas andando juntas. A pessoa tenta controlar, né, a traição ali, ó, porque teme ficar sem apoio de novo. Olha o abandono aqui. Então ela pensa, pô, se eu garantir cada detalhe, ninguém me deixa. Se eu fiscalizar tudo, ninguém me decepciona. Só que esse jeito controlador no dia a dia se expressa de várias formas. Pessoas que comem rápido, sabe, para não perder tempo, impaciência com atrasos, indecisões, não tem paciência com gente lenta, muito perfeccionista, quer o jeito certo, quer o passo a passo, quer o tempo exato e tem dificuldade extrema de aceitar quando as coisas não saem como esperado. Se não saiu é porque alguém falhou comigo. São pessoas hipervigilantes, monitoram, checam, confirmam, relembram, refazem e é visto como pessoas fortes, capazes, confiáveis, sabe? E por isso ela cobra muito dos outros, porque ela quer que os outros sejam igual a ela. Quando você olhar as fotos do livro, repare em sinais comuns, ó, descritos pela autora. Né? Postura firme, tórax aberto, corpo que impõe presença, olhar penetrante, pessoas decididas, que ocupam espaço quando chegam, tem aquele traço de, meu, deixa comigo que eu dou conta, sabe? E é muito exigente com quem ama, porque confunde, né, amor com prova de lealdade. Geralmente é ciumento, desconfiado, quando percebe alguma ambiguidade já fica meio assim. Nas equipes, né, trazendo agora para o lado de gestão, pode ser um excelente líder de execução, só que se desgasta muito por centralizar, dificilmente gosta de delegar. Né? Então, controlar tudo para essa pessoa dá aquela sensação de segurança, só que é artificial, né? E aí quando a realidade não obedece, vem a irritação, raiva, frustração, e uma dor antiga explode. De novo falharam comigo. E quem é assim, comenta aqui, comenta se você tem essa ferida. E algumas coisas, né, que a autora coloca aqui de sinais práticos que você pode perceber é isso, é comer rápido, fala direto, vai direto ao ponto, odeia perder tempo, tem uma agenda muito difícil, confunde eficiência com valor pessoal. Então, se algo deu errado, a pessoa já sente que foi traída. E tem muita dificuldade em delegar e confiar. Então, se você é esse perfil de pessoa, é importante você começar a repensar, até porque tem a ver com a ferida também do abandono. Então, se enquanto eu falo aqui você pensa, meu, eu sou muito assim, já vale acender uma luz ali amarela, talvez essa ferida esteja ativa. E na minha opinião, quem carrega essa ferida tem um potencial de liderança enorme, uma liderança assim excepcional que pode ser adquirida, só que precisa saber delegar. E aí a virada acontece, segundo a autora, quando essa pessoa migra do controle para a confiabilidade. Menos vigiar e mais construir acordos, criar um ambiente de confiança. E para fechar a quinta ferida emocional, a ferida da injustiça. A máscara usada aqui é a máscara do rígido. A autora diz que essa ferida, ela desperta entre os 4 a 6 anos de idade, se eu não me engano, geralmente com um genitor do mesmo sexo. É o momento que a criança começa a ter consciência de quem ela é.
E ela sente que não pode ser ela mesma. Ela tenta se expressar, mostrar o que ela sente, mas ela é o quê? Criticada, corrigida, comparada. Então ela passa a acreditar que ser autêntica é errado. E aí nasce a ferida da injustiça. A pessoa que carrega essa ferida, ela sente lá no fundo que nunca ela é reconhecida no seu justo valor. Então ela pensa coisas como, por exemplo, eu dou o meu melhor e ninguém vê. Eu merecia mais. Ou até o oposto. Recebi mais do que merecia. É curioso, né? Mas o rígido, ele se sente injustiçado até quando é favorecido. Porque dentro dele existe uma régua moral muito alta. Ele acha que tudo precisa ser equilibrado, justo, perfeito. E como que essa ferida surge, né? Essa ferida, segundo o autor, ela aparece quando a criança ela cresce num ambiente onde há uma frieza emocional, um autoritarismo, críticas excessivas, padrões altos demais. Então ela sente que precisa se tornar eficaz e perfeita para ser amada, que tem que dar conta de tudo, que demonstrar fraqueza é feio. E com o tempo ela aprende até a não chorar, a não reclamar, a não mostrar vulnerabilidade. Então ela acaba se blindando de um jeito e essa coraça vira uma máscara, que é a máscara do rígido. E a autora descreve o corpo desse jeito, ó, como proporcional, firme, costas retas, ombros alinhados, ó, uma cintura mais marcada. Ela busca o corpo perfeito, o mais simétrico possível, não aceita a barriga saliente, ela se controla para não engordar. Tem gente se reconhecendo aqui agora. A postura é ereta, sabe? Como se o corpo inteiro dissesse: Meu, eu sou forte, eu aguento. Quando está em pé e ela sente que está com a barriguinha, ela tende a encolher o abdômen, sabe? Segurar a respiração. E muitas vezes se veste de preto. Ixi, acho que eu sou dessa ferida aí. Eu adoro vestir preto para reforçar a imagem de sobriedade e força. O rígido, ele é perfeccionista, ele é exigente, disciplinado, ele quer justiça e correção a todo custo. E tem uma coisa interessante que ela fala, que ele não se permite sentir. Para ele, emoção é sinônimo de fraqueza. Por isso que ele racionaliza tudo. Fica tenso, cruza os braços, usa expressões como sem problema, nunca, sempre, justamente, exatamente. Tem um tom de voz firme, ao mesmo tempo seco. Ele quer parecer equilibrado, mas por dentro está cheio de dúvida. Só parece estar equilibrado. E compara-se o tempo todo. Cobra-se o tempo todo. É o tipo de pessoa que nunca está satisfeita consigo mesma. E mesmo quando conquista algo, ela acha que poderia ter sido melhor. Será que se encaixa com você? Comenta aqui se você acha que tem essa ferida. Qual que é a diferença do rígido por controlador? Porque parece, né? O rígido, pelo que eu entendi, ele pode parecer controlador, mas o motivo é diferente. O controlador, que é o anterior, ele quer provar que é responsável. Já o rígido, ele quer provar que merece ser recompensado. Ele busca aprovação através do merecimento. Enquanto o controlador, ele diz assim: eu preciso garantir que tudo dê certo. O rígido diz: eu preciso merecer o que eu ganho. Então essa é uma das diferenças. O corpo dele é mais duro, é mais tenso, é travado, ele raramente adoece, porque ele é tão severo consigo mesmo que ele não permite fraquezas e quando adoece recupera rápido, mas vive sob estresse constante. E esse estresse, se não for liberado, vira rigidez emocional. Ele gosta de parecer sexy, mais controlado, prefere alimentos salgados em vez de doces. É legal que a autora coloca muita característica, né? Eu lembro que eu fui lendo assim e falei, caramba, cara, até o jeito de comer, o que gosta de comer, você pode perceber que cada ferida tem ali a sua característica, né? E o maior medo dele é a frieza. Então, ironicamente, é exatamente o que ele demonstra, né? Porque tende a ser pessoas mais frias. Então, para não ser injustiçado, ele se torna frio, distante, inacessível. E essa rigidez acaba afastando um pouco as pessoas e isola ele emocionalmente. E a cura é justamente o auto-perdão. É a pessoa se reconhecer quantas vezes ela foi injusta com os outros, e principalmente consigo mesma. E a autora diz até algo poderoso. Ó. O início da cura é admitir o número de vezes que você foi injusto com os outros e consigo mesmo no único dia. É difícil, mas é libertador. E o outro passo é você aceitar a imperfeição, né? Reconhecer que errar, falhar, descansar também é justo, porque a justiça não está em ser perfeito, né, mas em ser humano. Então o rígido, ele precisa voltar a sentir, voltar a rir, voltar a se permitir, entender que sentir não é fraqueza, é equilíbrio. E agora o insight pessoal, né, assim, um pouco, trazendo um pouco da resenha, não só um resumo do livro. Essa ferida da justiça é uma das mais silenciosas.
E uma das mais comuns, talvez, em pessoas que têm alta performance, né? Porque no fundo, o rígido, ele quer ser reconhecido. Ele quer ouvir um simples, pô, você fez o seu melhor. Só que ele nunca se permite isso. Então ele vive em guerra consigo mesmo. E essa guerra só termina quando ele entende o valor dele. Que o valor dele não está em ser perfeito, né? Não é somente isso. E é por isso que esse livro é tão transformador, porque é um livro que mostra para você não somente como lidar consigo mesmo, mas com as pessoas à sua volta. E quando você lê com método, você não só entende o conteúdo, você entende a si mesmo. Você começa a identificar essas máscaras das pessoas à sua volta, no seu trabalho, nos relacionamentos. Então, se você for ler esse livro aqui, leia estudando ele, porque é um livro que merece ser lido dessa forma. Comprar esse livro aqui apenas ler por ler, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. O que eu defendo aqui é leia com método. E me conte agora nos comentários qual das 5 feridas predomina em você. Lembrando que você pode ter mais de uma. Então coloca assim, a minha primária é essa, a minha secundária é essa, ok? E para aprender a ler com foco e absorção, esse vídeo aqui pode te ajudar. Então, se você quer comprar esse livro aqui, compra. Mas assista esse vídeo aqui para que você consiga colocar em prática aquilo que você lê. E ó, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo, para você ler mais, para você ler melhor.